Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar mais um momento de reflexão, de oração, clamando a presença do Espírito Santo. E para iniciarmos, vamos primeiro sabermos agora, anunciar para vocês o tema do mês, para a oração do mês. Levanta-te, continua firme no Senhor. A passagem de direção do mês é Filipenses 4, 1 a 5, Romanos 3, 1 a 8 e João 5, 1 a 8. Porém, hoje trouxe aqui Filipenses capítulo 3. Vamos refletir ao ler este capítulo. Que esse capítulo possa tocar o seu coração e direcionar para a libertação, para a cura espiritual, para levá-los a uma experiência com o alto. Então é um áudio de oração para que você deixe ele tocando enquanto, se acaso você não estiver podendo parar para ouvir essa oração e meditar em silêncio, você possa deixá-lo tocando enquanto você faz as suas outras tarefas de casa, por exemplo. Nesse momento vamos orar primeiro antes de lermos este texto sagrado da Escritura, que Deus possa entrar em nossas casas nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, seja qual for o momento que você estiver ouvindo esta voz que clama no deserto, o nome de Deus no deserto, chamando pelos filhos de Deus, em missão pelo Pai, aqui do grupo de oração Luz e Vida, evangelizando, trazendo uma mensagem para você que salva, uma mensagem que busca levá-lo para Deus. Que Deus possa entrar em tua casa, em teu lar. Se tu está aberto para receber a graça de Deus em sua casa, abra a porta do seu coração, que a maior morada que Deus quer entrar é no seu coração, é tocar para curar as feridas. E para curar a ferida é necessário você se abrir com Ele. Não sei quais são, nesse momento aqui, claro, né? Quais são as situações que você está vivendo agora. Tem muitas situações difíceis que podemos enfrentar nessa vida. Tem muitas coisas que podem nos deixar, talvez até momentos ateicos. Falta de crença na impossibilidade, no impossível, nas coisas divinas. Mas o Senhor hoje te convida para abrir o coração. Muitas vezes tem situações difíceis, muitas vezes tem situações dolorosas que você tem vivido. Muitas vezes a situação financeira é um obstáculo, é uma cruz que você tem carregado. Muitas vezes a situação emocional é uma cruz que você tem carregado. Muitas vezes a falta de ter a igreja presencial agora, nesses tempos difíceis, é uma cruz que você tem carregado. Meu irmão, nós viemos trazer essa palavra para a tua casa, o teu lar, para o teu coração, para não perder a esperança. Levanta-te e continua firme no Senhor. Não sabemos a hora que o Senhor voltará, mas sabemos que o tempo está próximo. O Senhor prometeu que Ele iria voltar. Ele vai voltar. Ele vai buscar as suas ovelhas. Ele não quer que nós nos percamos pelos caminhos largos. Não quer que nós saiamos da unidade com Ele. O Senhor Jesus quer que nós sejamos essas ovelhas que Ele cuida, que Ele espera conosco. O Senhor, Ele quer agir em nós. Ele quer soprar o amor dEle no nosso coração. Ele quer entrar, morar conosco. Ele quer habitar em tua casa, tocar o seu coração, a tua alma, fazê-lo sentir o amor do alto. Ele quer que nós sintamos a graça do alto, que nós deixemos os pecados, as fraquezas. E falando em pecado, nesse momento é o momento de pedir perdão. Perdão, Senhor Jesus, pelos pecados cometidos por cada um de nós, pelas nossas fraquezas, Senhor Jesus. Fomos fracos, pecadores, perdão. Pelas iniquidades, pelos pensamentos, pelas práticas maldosas, pelas falhas que cometemos. Perdão pelas dificuldades no interpretar, no convívio familiar, convívio com o meu próximo, por não ter sido amável o quão deveria ser com as pessoas. Perdão, Senhor Jesus, pelas vezes que omiti, pelas omissões. Perdão, Senhor Jesus, porque sou fraco e pecador. Muitas vezes fui eu arrogante, muitas vezes não tive a paciência necessária para lidar com certas situações. Perdão, Senhor Jesus. Por isso, te imploramos a misericórdia. Passa em nossas casas. Nós abrimos a porta do nosso coração. Queremos ceiar contigo, Senhor. Queremos estar em tua presença. Que o nosso lar, o lar desses irmãos e irmãs que estão ouvindo
esta oração, recebam a paz de Cristo. A tua paz, Senhor Jesus. E nisto, vamos dar início à leitura reflexiva que serve como a oração de Filipenses capítulo 3. Quanto ao resto, meus irmãos, fiquem alegres no Senhor. Escrever as mesmas coisas para vocês não é penoso para mim e é útil para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus operários, cuidado com os falsos circuncidados. Os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto movidos pelo Espírito de Deus. Nós colocamos a nossa glória em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Eu, aliás, até poderia confiar na carne. Se alguém acha que pode confiar na carne, eu o posso mais ainda. Fui circuncidado no 8º dia. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim. Hebreu, filho de hebreus. Quanto à lei judaica, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que se alcança pela observância da lei, sem reprovação. Por causa de Cristo, porém, tudo o que eu considerava como lucro, agora considero como perda. E mais ainda, considero tudo uma perda diante do bem superior, que é o conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo. Por causa dele perdi tudo e considero tudo como lixo, e a fim de ganhar Cristo e estar com ele, e isso não mais mediante uma justiça minha, vinda da lei, mas com a justiça que vem através da fé em Cristo. Aquela justiça que vem de Deus e se apoia sobre a fé, quero assim conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão em seus sofrimentos, para tornar-me semelhante a ele sem a sua morte, em sua morte, a fim de alcançar, se possível, a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha conquistado o prêmio ou que já tenha chegado à perfeição, apenas continuo correndo para conquistá-lo, porque eu também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, não acho que eu tenha alcançado o prêmio, mas uma coisa eu faço: esqueço-me do que fica para trás e avanço para o que está na frente. Lanço-me em direção à meta, em vista do prêmio do alto, que Deus nos chama a receber em Jesus Cristo. Portanto, todos nós que somos perfeitos devemos ter esse sentimento. E se em alguma coisa vocês pensam de maneira diferente, Deus os esclarecerá. Entretanto, qualquer que seja o ponto a que chegamos, caminhemos na mesma direção. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem de acordo com o modelo que vocês têm em nós. Uma coisa eu já disse muitas vezes e agora repito com lágrimas: há muitos que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Sua glória está no que é vergonhoso e seus pensamentos em coisas da terra. A nossa cidadania, porém, está lá no céu, de onde esperamos ansiosamente o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Ele vai transformar nosso corpo miserável, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, graças ao poder que ele possui de submeter a si todas as coisas. Vou ler o versículo também do capítulo 4, que direciona o tema do mês. Assim, queridos e saudosos irmãos, minha alegria e minha coroa, continuem firmes no Senhor, ó amados. Amém? Irmãos e irmãs, nesta passagem, Paulo fala aos filipenses das suas experiências. Ele fala um pouco breve ali, mas dá a entender, compreender que ele era um judeu destemido, um fariseu apegado às leis e o que era certo na visão judaica, mas ao mesmo tempo numa forma que pensavam que estava ganhando. Mas Jesus veio para ele e o convenceu do ao contrário, do amor dedicado na cruz. Jesus converteu o coração de Paulo e Paulo se tornou um discípulo, um apóstolo dos mais principais, como se diz assim, daquele tempo, para fortificar a igreja, para que a igreja vencesse e chegasse até os dias de hoje, no que é certo, orientando-nos para o que é certo e o que é errado, tomando-nos cuidado no discernimento. O fim dos inimigos da cruz de Cristo é a perdição. Sejamos imitadores de Paulo, fazer o que é certo, indo até o fim. Paulo também teve uma morte dolorosa, um fim trágico,
enérgico por defender o evangelho. Ele que levava as coisas tudo certinho, a lei no ponto a ponto, sem nenhum versículo errado, sem nenhuma vírgula para o erro. Ele foi até a morte. Como se diz, ele foi decapitado, morto, mas cremos que Paulo está no paraíso. E para o paraíso, onde nós queremos chegar, o paraíso celestial de Deus. Uns dizem que o paraíso será uma nova terra restituída, outros creem em outro lugar melhor do que este. Eu, sinceramente, às vezes preferia ser que fosse em outro lugar para não ver as mesmas coisas que vimos aqui na terra. Ver um lugar ainda mais imaginário, ainda mais bonito do que a terra, do que as coisas que tem belas por aqui. Mas coloquemos à disposição do Criador. E esse futuro, só Ele que sabe como será. E a quem de nós estará no livro da vida, este segredo só pode ser desvendado pelo Filho do Criador, pelo o selo. Esse segredo está guardado, selado por Deus. Irmãos e irmãs, é tempo de levantar no meio dessas aflições. Sedes corajosos, não duvidem das orientações corretas do povo de Deus. Deixa-se ser conquistado por Jesus. Jesus quer conquistar o seu coração. Os verdadeiros circuncidados somos nós que aceitamos a Jesus Cristo. A circuncisão que antes nos povos judeus era um símbolo de quem era judeu, agora Paulo diz que a verdadeira circuncisão é aquele que aceita o Espírito de Deus, do Evangelho, da Boa Nova de Jesus Cristo. Queremos ser salvos por Deus e nos tempos finais, nos tempos difíceis das provações, sabemos já nós que seria difícil. Difícil mais ainda é viver uma vida de oração nas nossas próprias casas, sem saber o dia de amanhã. Muitos podem estar preocupados, desolados em suas casas, em seus cantos, clamando a voz de Deus por socorro. Muitos podem estar pensando na morte como a solução para os seus problemas, por intermédio da depressão que atormenta muitos, com medo do futuro, por não ter esperança no mundo que está se fechando para o emprego, porque ter um emprego no meio de uma pandemia é correr risco de vida. E nisto o povo clama mais uma vez por Deus. O povo justo de Deus quer Deus como nunca antes. Clama de novo Deus. O povo sofre. Você talvez seja uma dessas pessoas que está sofrendo a perca de um familiar, sofrendo pela desilusão, pela falta de esperança, sofrendo por ter que ficar em casa, ou sofrendo por escolhas que não deram certo, ou projetos frustrados. Irmão, Jesus quer que você acredite, tenha fé e força nesse tempo, esperança para vencer, confiança no alto. Não temos agora a companhia cristã para a oração todos juntos. De repente, o mundo se veio colocando à prova se cada um de nós estamos realmente orando em nossas casas. Vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Muitas vezes recebemos a palavra de Deus, agora é hora teste para ver se ela penetrou no nosso coração. Ela está no teu coração, meu irmão. Levanta-te e continua firme, porque o Senhor te chamou. Glórias a Deus. Glórias, aleluia, meu irmão, minha irmã, aleluia ao Criador, ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para todo o sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos e permaneceremos em nossas casas, reunidos à distância, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Jesus permaneça em vossos corações.